Bem, amigos, hoje quero conversar com vocês sobre ter uma recompensa em servir a Jesus Cristo. Todos nós aqui que servimos a Jesus temos recompensas. E É. eu penso que, ao ouvir ontem, eu estava lendo um artigo do Olavo e ele estava dizendo que o maior gargalo do evangelho, do cristianismo, é a volta de Jesus. Por quê? Porque trabalhamos muito, fazemos tudo, crendo pela fé que um dia Jesus Cristo irá regressar. E enquanto ele não regressa, parece que todos os nossos esforços são vãos. Porém, hoje quero falar a vocês sobre ter uma recompensa aqui na terra, sobre servir a Jesus Cristo. O que que você ganha se você serve a Jesus? O que que você ganha você vindo aqui no Gol Six, no caso da irmã que estará orando aqui no Gol Six? Quais são os benefícios? Irmã Socorro, sempre uma bênção. Irmã Socorro, a senhora é necessária, viu? E qual é a vantagem de servir a Jesus Cristo? O texto base dessa meditação encontra-se em João capítulo 18, capítulo 12, versículo 26. Começa dizendo o seguinte: Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, vamos lá por parte nesse sermão. Se alguém me serve, siga-me. Primeiro item que quero estabelecer aqui nesse sermão, nesse texto sagrado, nós conseguimos aprender quando a palavra nos diz que sempre haverá uma recompensa em servir a Jesus Cristo. E compreenda que a principal recompensa em servir a Jesus Cristo é ser honrado pelo Pai. O Senhor Jesus, ele acaba prometendo para a gente compartilhar os seus servos a sua glória, compartilhar os seus servos ali a sua honra, compartilhar os seus servos o seu poder que ele recebe do Pai e agora ele dá esse poder aos filhos. Então, você que está trabalhando para Jesus, você que às vezes está cansado na labuta de Jesus, saiba de uma coisa: haverá uma recompensa para ti em servir a Cristo. Primeiro, o servo que for sempre fiel, ele será recompensado. Eu julgo que todos serão recompensados, inclusive os servos que não são fiéis. Também receberão a sua recompensa de não estar com o seu Senhor. Agora, é um fato. Os ensinamentos de Cristo aqui trazem uma importância enorme. O serviço cristão, que esse sermão aqui ele é extraído do livro Serviço Cristão, da profetisa Ellen White, e eu trouxe aqui a vocês, por quê? Porque eu julgo que há uma importância enorme em servir a Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele cita várias parábolas, destacando aqui a conduta, do servo para com o seu Senhor. Você vai, por exemplo, em Mateus, vamos abrir em Mateus aqui, deixa eu colocar aqui em Mateus, Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, versículo 14 em diante. Mateus 25, eu estou no capítulo 14. Mateus 25, deixa eu virar aqui. Versículo 14 em diante, vamos lá. Parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se de seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 4, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera dois ganhou outros 2, mas o que recebera um saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com ele. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiar-te a mim 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel.
Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhes o Senhor: Muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Então entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és severo, e ceifas aonde não semeastes, e ajunta aonde não plantaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifo onde semeio e ajunto onde não espalho. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu o voltaria e receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-lhe ao que tem 10, porque a todo que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Bem, e aí depois vem falando sobre o servo mau ser lançado no fogo ali e mandado embora da fazenda. É um fato, existe também Lucas capítulo 13, versículo de 36 ao 48, também existe Lucas capítulo 19, versículo 11 ao 27, parábolas que falam sobre servos e o seu senhor. Em todas essas parábolas, e eu li somente uma hoje aqui para vocês, a gente percebe que o servo bom, ele sempre é recompensado. O camarada tinha 5 talentos, agora ele vai lá e multiplica esses 5 talentos. O que que ele faz? Ele agora é recompensado pelo seu senhor. Recebe mais um. Você tem ver o outro que tinha 2 talentos e agora é recompensado porque ele multiplicou também. E o seu senhor diz: Olha, a recompensa é que você vai entrar no gozo do seu senhor. É um fato de que quem for fiel receberá, querido irmão, a bênção dessa fidelidade. Porque a Bíblia diz que o pai honrará os seus servos. Lembra que eu falei na escala ali de serviço a Deus, você tem primeiro um camarada que não conhece Jesus Cristo, ele passa agora a conhecer Jesus Cristo, o ama e entrega a vida. Depois ele passa a ser um servo de Jesus. Depois que ele passa a ser um servo de Jesus, ele passa a ser um amigo de Jesus. Depois que ele passa a ser um amigo de Jesus, ele vai para o posto final, e ele se torna agora um filho de Jesus, um filho de Deus. Depois, vocês sabem que os filhos de Deus, por serem filhos, eles serão honrados pelo próprio Deus e agora eles se tornarão juízes da terra, porque eles terão alto posto dentro desse novo reino que Cristo irá fazer. Por isso, a importância de você avaliar que tipo de servo você está sendo, a importância de você avaliar que tipo de irmão você está sendo para Jesus Cristo, para os outros que estão na comunidade aonde você frequenta, porque haverá uma recompensa em quem é servo. Agora, quando leio essa parábola, eu percebo aqui que há um problema. O servo mau, ele enterra aqui o seu talento. E ao enterrar o talento, eu percebo que ele faz isso porque ele é tímido. Eu percebo que ele, quando eu digo tímido, não é no sentido emocional, de não querer falar e tal, de ser tímido, mas de que ele é tímido no trabalho. Pode ser que seja uma pessoa preguiçosa no trabalho do Senhor. Pode ser que seja uma pessoa que sempre, não, já que fulano está trabalhando, já que Beltrano está trabalhando, eu vou ficar aqui aguardando e fazendo as coisas. Não vou perder aquilo que eu já tenho, mas eu também não vou ficar me expondo demais. Então, ele é tímido porque ele não se arrisca. Ele é tímido porque ele não prega. Ele é tímido porque ele não faz algumas coisas. E é um fato de que, quando olhamos para esse servo que foi recompensado, ele é recompensado porque ele se arrisca mais, porque ele conseguiu dobrar o dinheiro, tanto o de 5 quanto o de 2. Bem, Mateus capítulo 25, versículo 21, está escrito que, para o servo fiel, o Senhor dirá: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Bem, que tipo de servo você está sendo? Será que você tem sido um servo bom e fiel? Será que você tem sido fiel sobre o pouco? Ai, pastor, eu não tenho muito talento, pastor. Eu não tenho muito dinheiro. Eu não tenho muitas habilidades. E as que você tem ajudado na obra de Cristo? As que você tem servido ao reino de Cristo? Bem, ser um servo bom e fiel é você ajudar com o que tem.
Se é pouco, então sobre este pouco, Deus fará maravilhas. Se você não tem habilidade para fazer alguma coisa, então crie uma habilidade, estude alguma coisa em que você possa servir. Bem, talvez seja uma, e dou uma dica a você, seja um propagador do Go Six. Mande mensagens para as pessoas, chamando essas pessoas para que elas estejam buscando a presença do Senhor a cada manhã. Será que você tem sido um servo bom e fiel? Bem, essas são coisas que você precisa reavaliar em sua vida, porque senão você terá a recompensa aqui na terra. Algumas pessoas, por não serem servos bons e fiéis, têm recompensa aqui na terra. Recompensa má em sua própria família, recompensa má em seu próprio casamento, recompensa má em sua própria vida. É um fato de que poderá você ser uma espécie de Jó que está passando, sendo alguém fiel, né, um servo bom e fiel, como era Jó, mas que passou pelo vale da sombra da morte. Mas se esse não fosse o caso, eu também conheço muitas histórias bíblicas de pessoas que sofrem porque também caçam esse sofrimento. Pessoas que estão passando por lutas e provações, porque essas mesmas pessoas não estão procurando fazer a vontade do Senhor e não estão se afastando do mal. E o inimigo vem e acaba sambando na vida de muito crente. Bem, pastor, como então ser um servo bom e fiel? Como então, pastor, buscar a presença do Senhor e fazer a sua vontade? Provérbios capítulo 28, versículo 20, começa dizendo o seguinte: o homem fiel será acumulado de bênçãos. Quem é fiel vai ser abençoado. Quem é fiel será acumulado de bênçãos. Você quer bênção? Você quer que o seu Senhor olhe para você sempre com um olhar de amor, com um olhar de felicidade, melhor dizendo? Então você precisa ser fiel. Como é difícil aqueles irmãos que estão no alto e no baixo, no alto e no baixo. Eles não são consistentes. Eu estava falando com quem eu estava falando? Estava falando com um filho, com um pastor. E ele estava falando, pastor, eu conversei bastante com o filho dele em um determinado momento, e ele gostou muito das nossas conversas com o menino, incentivando ele a fazer algumas coisas. E eu perguntei, e fulano, como é que tá? E aí ele disse, rapaz, tá daquele jeito de novo, alto e baixo e tal. E eu falei, o que lhe falta é a consistência, o que falta é perseverança. E é um fato, irmãos, de que o servo fiel é um servo que está em perseverança. Você precisa perseverar em buscar ao Senhor, porque às vezes sua oração não passa do teto porque ela tem a profundidade de uma poça d'água. Você, querido irmão, não se aprofunda nas coisas do Senhor. Alguns servos acabam não estudando nem a palavra de Deus, passam a vida cristã, passam o ano inteiro sem fazer nem ao menos o seu ano bíblico se aprofundando na palavra. Outros mesmos passam o ano todo sem pregar o evangelho, sem falar de Jesus a outras pessoas. Eu quero alertá-lo de que quando você não trabalha para o Senhor, você acaba sendo um servo mau, como foi o caso deste homem. Quando você quiser ganhar a sua vida, o que o texto bíblico diz? Você vai perdê-la. Mas quando você perder a vida por causa do evangelho, você vai ganhar. Eu sei que parece um dia um mês, mas perceba que quando você acaba perdendo sua vida, perdendo seu sono, perdendo suas coisas por causa do evangelho, aqui no Gol Six ou em outro lugar que você está ajudando na obra de Deus e aparentemente parece perder seu tempo, você está ganhando, pois você está fazendo a obra do Senhor. E quem disse que seria fácil? Te enganaram. Você pensa que fazer a obra de Cristo é fácil? Enganaram você. Nunca é fácil, porque a batalha não é uma batalha humana, a batalha é uma batalha espiritual. E por isso Deus chama você a buscar forças a cada manhã, para que você tenha força e energia e sabedoria para guiar sua vida ao longo do dia. A cada manhã, como diz a palavra, as suas misericórdias se renovam. Há um ciclo de manhã em manhã, há um ciclo de buscar a presença do Senhor nas primeiras horas. Por quê? Porque você terá uma blindagem para todo o seu dia, você terá força para enfrentar o mal que você nem sabe que estão caindo. Você terá essa blindagem. Há uma charge que eu lembro que estava Jesus e Jesus estava
impedindo muitas das pedras de caírem na pessoa. E uma pedrinha caiu na rosto da pessoa e a pessoa ficou, meu Deus, cadê o senhor? Não sei o quê. E aí, quando amplia o vídeo, mostra assim, olha, Jesus estava como se fosse uma espécie de guarda-chuva bloqueando as pedras maiores. É possível que você não perceba que Deus está bloqueando muito dos males para a sua vida, para a sua família. E às vezes uma dor, às vezes um problema, você acaba abandonando a fé, você acaba chutando balde, você acaba não vindo aqui no Gol Six, você acaba fazendo qualquer outra coisa. Bem, Isaías capítulo 54, versículo 17, assim descrevem: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousa contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. O próprio Senhor defende o seu servo, diz a palavra. É um fato de que toda arma forjada contra ti não prosperará. Isso daqui é o quê? Senão blindagem. Essa blindagem aqui, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousa contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede. A herança, o gozo do teu Senhor é esse daqui, de que Deus vai protegê-lo quando você, querido irmão, estiver nas mãos dele. Toda arma não vai prosperar contra você. Então procure essa blindagem. Procure estar na presença do Senhor. Procure buscá-lo a cada manhã. Por que eu falo isso, irmãos? Nessa segunda parte aqui, quem serve a Jesus é honrado pelo Pai. Primeiro eu disse a vocês que quem é fiel é recompensado, mas quem serve a Jesus, o texto bíblico diz assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me seguir, me servir, o Pai o honrará. João capítulo 12, versículo 26. Quem serve a Jesus, o que o texto bíblico diz? O Pai vai honrar essa pessoa. É um fato de que Jesus disse: se alguém me servir, o Pai honrará. O próprio Jesus ele acaba prometendo aqui dividir a sua honra com a gente. Puxa vida, como será bom! E aí eu vejo isso daí muitas das vezes na vida dos pastores, na vida daqueles que são líderes. Muitas das vezes, pelo fato de sermos servos de Deus, estarmos trabalhando em sua obra, a glória que os irmãos destinam a Deus, esses irmãos também destinam ao pastor, ao líder, ao crente. Por quê? Porque nós acabamos compartilhando, Deus acaba compartilhando um pouco do seu respeito, um pouco da sua glória com os seus servos que são ungidos. É um fato de que Jesus promete dividir a sua honra conosco. Veja o que ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Se isso daqui não é o que Deus está dizendo, que ele compartilha conosco a sua glória. Darei a honra ao vencedor de fazer o quê? Sentar-se comigo no meu trono. Ou seja, compartilhar a glória do trono de Deus. Ao vencedor vai sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha a glória que Cristo tem, porque ele venceu aqui na terra, ele venceu o pecado. E ele senta agora no trono do Pai, porque ele venceu. E agora os que irão vencer novamente pelo amor de Cristo, pelo poder de Cristo, vão sentar com Cristo, como se fosse uma extensão da família de Cristo. E isso é compartilhar a glória. Se você deseja ter essa blindagem, se você deseja ter essa glória compartilhada, então busque ser um servo fiel. E o servo fiel será honrado pelo Pai, diz a palavra. Deus não vai deixar você sofrendo o tempo inteiro. Deus honrará você. Deus levantará você. Então, busque ser fiel ao Senhor. Busque a sua presença a cada manhã. Mateus capítulo 19, versículo 21, assim declara. Jesus, ele faz aqui uma promessa para os seus discípulos. Veja o que ele diz. Em verdade vos digo, o que me seguires,
os que me seguirdes, quando na regeneração o Filho do Homem se assenta, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Veja que o texto bíblico fala que não somente a bênção virá enquanto você estiver aqui na terra, uma bênção presente, mas também o texto bíblico fala a você que será uma bênção futura. Ou seja, você vai sentar sobre os tronos e então você vai julgar a todo o povo do Senhor, a todo Israel. Você será um juiz. É um fato de que em nosso país, as pessoas que têm maior autoridade são juízes, né? A lembrar daquele que é o Deus da calvície, aquele que lê e entenda. Então, os reis, os juízes, eles têm total autoridade aqui em nosso país. Perceba que nesse novo reino, você vai ser uma espécie de juiz. Você vai ser total autoridade por todo esse novo reino de Cristo. E esse reino dele será móvel, ele vai vir aqui morar conosco eternamente. É um fato de que João capítulo 15, versículo 15, Jesus disse: Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Como é que é? Então eu não sou mais servo, agora eu vou para um upgrade, agora eu vou para o quê? Me chamam agora de amigo. Eu me torno um amigo de Cristo. Quando você chegar a este ponto de se tornar um amigo de Cristo, você teve essa escala na sua vida, ela subiu. Uma coisa é o servo do Senhor. Às vezes a gente trabalha na igreja e não sabe por que faz. Mas quando você se torna amigo de Jesus, você sabe o porquê que você está fazendo muitas das coisas. Porque o próprio Deus revela a você. Porque Deus mandou você em tal lugar. O próprio Deus revela a você. Eu, ao conversar com um irmão, nada melhor do que o tempo para ser um santo remédio. O tempo é como se fosse um juiz. E se você é uma pessoa que está sendo perseguida no trabalho, se você é uma pessoa que está passando por algumas lutas e provações, vou dizer a você, volte-se para Deus, porque nada melhor que o tempo para corrigir algumas coisas. Quando olhamos aqui, o tempo foi determinante para os servos que estavam aqui nessa parábola. Um multiplicou, o outro multiplicou por dois, o outro multiplicou por cinco, dobrou na realidade, né? Um que tinha 5 talentos dobrou, o que tinha 2 talentos dobrou também. E o camarada passou o tempo todo escondendo o seu talento. Esse foi o servo mau. Você tem que entender que o tempo é determinante. Exemplo, quando você era mais jovem, você tinha toda a força e vitalidade para servir na obra de Cristo. Mas hoje você pode até ter a consciência de que você deve trabalhar na obra de Cristo, mas você já não tem mais a força ali que você tinha na juventude. Então, o tempo ele foi muito determinante. Porém, eu proponho a você hoje, se o seu caso é que você só tem um talento, se o seu caso é que você já não tem todas as habilidades que você tinha antigamente, use esse único talento na obra do Senhor e faça multiplicar. Eu chamo você, querido irmão e querida irmã, para ser, eu já falei uma vez, para vocês serem as nossas canelinhas de fogo. Se proponha para você ser a irmã e o irmão que já não tem a vitalidade por conta da idade de fazer qualquer coisa na igreja, mas que você seja a irmã da oração, que você esteja buscando, orando pelo pastor, para que Deus o ilumine, para que Deus dê sabedoria a ele, que você ore pelos jovens, quando você estiver sentado e você olhar para um jovem e falar assim, ó, essa semana eu vou orar por aquele jovem ali. Eu não conheço as lutas dele, eu não sei as dificuldades que ele passa, mas essa semana eu vou interceder por ele. Para quê? Para que as tentações sejam quebradas, as cadeias sejam quebradas, ele fuja das tentações, para que o inimigo não tenha poder sobre aquele jovem. Ore pela família dele, que ele nem tem ainda, ore pelos filhos dele, que ele ainda nem tem. Ore por esse jovem, seja você o nosso canelinha de fogo, seja você um propagador do Gol Six para que outras pessoas estejam buscando a presença do Senhor a cada manhã. E isso é ser um servo bom e fiel, porque o tempo ele faz muita diferença na progressão
dos juros, o tempo é que faz a mágica, porque é juros sobre juros. E quem entende do que estou falando sabe que a mágica está no tempo. Então, se você fizer um investimento, por exemplo, com determinada idade, com 50 anos, mas o camarada fizer um investimento bem menor que o seu, mas ele tem 10, 15 anos, 20 anos, ele vai chegar no mesmo tempo, ele vai chegar no final com muito mais recursos do que você, porque ele teve mais tempo para poder contribuir, mais tempo, porque os juros sobre juros fizeram toda a mágica. Os seus anos de contribuição, os seus anos de apoio vão fazer toda a diferença. Existem algumas pessoas, por exemplo, que são meia loucas, elas vão, agora eu vou servir a Deus com toda a força. Fazem por um período curto de tempo e depois param. Eu me lembro uma vez que estava o pastor, esqueci o nome dele. O pastor chegou e eu estava no início do meu ministério e tinha muitas atividades no meu distrito. E eu me lembro que, uma determinada vez, eu não podia batizar, porque eu era pastor aspirante não batiza ainda, e eu chamei esse pastor para vir. Só que, como estavam tendo Semana Santa nas igrejas, e o pastor e todos os pastores estavam alocados, eu só tive ele um dia comigo aqui para poder fazer o batismo. Então eu peguei o pastor, saí de uma igreja. Falei, pastor, não vai dar tempo, porque os cultos estão acontecendo ao mesmo tempo nas igrejas. Com a beca batismal, coloquei uma toalha no meu carro e ele, molhado mesmo, saiu de uma igreja com a beca batismal. Eu deixei o aquecedor do carro ligado para ficar bem quentinho o carro. Ele saiu com a beca batismal, entrou no meu carro e fomos para outro batismo. Terminamos o batismo, ele entrou de novo, fomos para outro batismo. Fizemos em 3 lugares batismos ali. E ele, rapaz, você me lembra o início do meu ministério? Ele já era um velhinho. Você lembra o início do meu ministério, todo alegre, falando e tudo. E aí, então, ele gostou muito de ter feito aqueles batismos, assim, nessa correria, as igrejas reunidas e ele estando lá para fazer os batismos. Quando terminou, ele se alegrou comigo e ele me deu um conselho que eu nunca esqueço. Ele disse o seguinte: Anderson, eu fiquei muito feliz em participar aqui com você, como me reavivou o tempo do meu ministério. Ele já era aposentado. Só que ele disse o seguinte: o ministério é uma jornada, é uma caminhada, é uma maratona de 40 anos. Então, você não pode gastar sua energia toda no começo. Você precisa gastar a sua energia e dosar ao longo dos anos. Por quê? Porque senão você não vai ter energia suficiente para chegar até o final. E é um fato, queridos irmãos, que o tempo ele é um fator preponderante para que você consiga chegar até o final, conforme o caso aqui desse servo bom que ele esperou o seu senhor e multiplicou os seus talentos aqui. E o mal também, ao enterrar, ele passa o tempo todo sem fazer nada. Por isso, eu proponho hoje a você que quem serve a Jesus receba essa honra do Pai, porque você já não é mais servo, você agora está num próximo posto, você agora é amigo. João capítulo 14, versículo 23, Jesus disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem ama o Pai, a Bíblia diz, quem guarda a palavra do Pai, quem guarda a palavra de Jesus e ama o Pai também o amará. Como será bom ser amado por Deus? Quem me conhece sabe, às vezes eu falo assim, irmão, o Senhor é amado, o Senhor é muito querido por essa igreja, saiba disso. Eu sempre falo isso quando eu vou cumprimentar um irmão que às vezes não vem, nós sentimos sua falta e tudo mais e tal. E eu sempre vou falando isso. Por quê? Porque quem ama a Jesus Cristo, o Pai o amará. Haverá uma recompensa. Ser amado por Deus é uma recompensa. Por exemplo, eu amo os meus filhos, você também ama os seus filhos. E quem é pai, às vezes, abre mão de fazer algumas coisas, de ter algum gosto para que os filhos sejam saciados ali, para que você faça a alegria das crianças. Imaginemos Deus como um pai superior a nós. Se ele nos ama, ele vai fazer algumas coisas para sermos felizes, para estarmos bem, para que tenhamos qualidade de vida. Por quê? Porque quem ama Jesus Cristo, a Bíblia diz o quê? Que o Pai o amará.
Pedro, ele às vezes, o Eduardo é mais desobediente, o Pedro às vezes é mais obediente. E eu digo para ele, Pedro, dê a vez ali para Eduardo, dê não sei o quê, que os meninos ficam brigando de vez em quando por coisa. E aí eu falo, Pedro, ajuda ele, faça isso daí e você será recompensado. Eu vou te ajudar. Não, mas ele bebeu meu negócio, comeu minhas coisas, pegou. Tá bom, então faz o seguinte, dê para ele, faça o que tem que ser feito lá, ajude seu irmão, que eu vou dar o dobro para você. E aí o Pedro às vezes ajuda lá, e eu vou e compro um outro só para o Pedro. E falo, olha, Eduardo, o Pedro está recebendo isso daqui porque você pegou o dele. E ele está sendo abençoado no dobro. É um fato, irmãos, de que se Deus é o nosso Pai Celestial, ele vai nos recompensar. Aquilo que o inimigo roubou de você, saiba de uma coisa: Deus dará em dobro para você. Porque Deus o ama, Deus é um pai melhor que nós. E se você é um pai que, mesmo sendo um pai ruim, ama seus filhos, Deus muito mais, porque Deus é o Pai celestial e perfeito. Quando lemos isso e vemos essa recompensa que Deus recompensou os servos e ao ponto dele chamar os servos agora para fazerem parte da sua própria família e os servos agora estarem com ele, se tornando amigos dele e depois se tornando filhos dele, Jesus sempre recompensa e honra o que é fiel. Jesus sempre ajuda, como diz Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Ele mesmo declara, e com isso eu termino minha mensagem de hoje. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É um fato de que ele vem, eis que venho, sem demora, porque aparentemente parece que Jesus está demorando. Não está demorando. E comigo está o quê? O prêmio de você ser um servo fiel, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Somos salvos unicamente pela graça, mas nos perdemos se nossas obras não condisserem com aquilo que acreditamos. Se você é um servo e as suas obras não estão condizendo com aquilo que um servo deve fazer, isso poderá tirar você do reino dos céus. Então, a recompensa será de acordo com as obras. Venha aqui para o Go Six. Continue nessa obra de pregar o evangelho, expandindo para outras pessoas, buscando a face. Vá para a igreja. Hoje é sexta-feira, amanhã é o dia do Senhor. Vá para a casa do Senhor, vá servi-lo. Se coloque à disposição. Estamos entrando já no período de eleições, agora em outubro, né? Outubro no Brasil, não sei aí na América, mas aqui a gente já começa as eleições dos novos líderes. Essa mensagem é para ajudar você a ser um servo bom e fiel e se colocar na posição de servir a Jesus, caso a igreja lhe escolha para poder abençoar ali o reino, a sua comunidade. Não diga não para Jesus, não diga não ali para servir na causa, mas se coloque como alguém que está pronto a servir. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Esse deve ser o seu pensamento de poder servir a causa de Jesus, a começar pelos seus dízimos, suas ofertas, a começar por sua vida, por suas ofertas de ajudar na obra. Ai, pastor, não consigo. Então comece sendo você a nossa canelinha de fogo, intercedendo por mim, por meu ministério, por minha vida, intercedendo por seu pastor, por sua igreja, por seus jovens. Por quê? Porque você, enquanto estiver de joelho, saiba de uma coisa: sua igreja estará de pé. Por isso, busque a cada manhã a presença do Senhor. Se assim você fizer, Deus recompensará você. Bem, vamos orar nesse momento. A irmã estará buscando a presença do Senhor através da oração. E eu quero que você se una a nós também, para que estejamos sempre na presença de Cristo. Vamos orar ao Senhor.